Francisco? O que você está fazendo aqui? Por que você não foi à aula de português hoje? Olá, professor. Eu realmente sinto muito. Não tive vontade de ir às aulas hoje. Mas o que aconteceu? Você não conseguiu chegar na hora certa ou o quê? Não, professor. Cheguei na hora certa, mas parei para pensar em algumas coisas. Posso saber o que são essas coisas? Talvez eu possa ajudá-lo. Eu não acho que você possa me ajudar. Quer dizer, você é um excelente professor, mas isso é algo. Bom, eu estava indo para as aulas de português como sempre, mas aí me perguntei: o que você está fazendo? Você sabe, estou prestes a completar 60 anos. E estou tentando aprender um novo idioma. Eu sei que você também acha que é impossível um velho como eu aprender um novo idioma, certo? Então esse é o problema. Eu vejo. Posso sentar aqui? Claro. Não é como se eu estivesse esperando por alguém. Você pode sentar aí. Então, você acha que está velho demais para aprender português? Vou te contar algumas coisas. Você nunca está velho demais para aprender algo novo e isso inclui, é claro, um novo idioma. Eu sabia que você diria algo assim, mas a verdade é diferente. Eu sei que. Olha, é bem comum eu ouvir comentários do tipo é mais difícil porque sou mais velho. Ou estou velho demais para aprender português. No entanto, isso não é verdade. Eu vou explicar para você. Está cientificamente comprovado que nunca se é velho demais para aprender um idioma ou adquirir qualquer outra habilidade nova. Seu corpo pode não ter a mesma agilidade ou flexibilidade para praticar esportes, por exemplo. Mas seu cérebro pode definitivamente ser ampliado e desafiado a criar novas conexões neurológicas. O que pode torná-lo um aluno eficaz. As pessoas têm uma ideia errada sobre aprender português. Aprender português não é aprender algo totalmente novo. Isso não está correto. Aprender um idioma significa vincular seu conhecimento pré-existente do mundo às novas informações que você recebe. Especificamente por esta razão, os adultos podem ser melhores, ou pelo menos mais eficientes, em alunos do que as crianças. Seus muitos anos de escolaridade e experiência de vida o tornam receptivo e permitem que você entenda melhor as complexidades de um idioma, bem como as estratégias. Aplicar ao analisar e memorizar novos conceitos. Você vê? Então, por que é que os alunos mais velhos pensam que a idade é tão crucial para a sua capacidade de aprender português? Existem 3 fatores comuns que os alunos muitas vezes confundem com a idade: risco, tempo e repetição. Melhoramos tentando comunicar e ser compreendidos, e isso significa correr riscos e cometer erros. Os alunos adultos normalmente ficam menos satisfeitos em fazer isso do que os alunos mais jovens.
Por isso é fácil pensar que a idade é a barreira ao processo de aprendizagem e usá-la como razão para justificar não correr riscos. Normalmente, os adultos também subestimam quanto tempo as crianças podem levar para aprender. Imaginamos os jovens como esponjas que absorvem tudo muito rapidamente. E isso pode ser verdade em algumas circunstâncias, mas também devemos lembrar de algo. Quantos anos de escola as crianças podem levar para, por exemplo, aprender a tabuada em matemática? Em comparação com as crianças, os adultos geralmente têm menos tempo para aprender um idioma. Pois eles também têm que se concentrar em muitos aspectos da vida e não apenas nos estudos. Além disso, as crianças muitas vezes acham que a repetição é reconfortante e as tranquiliza sobre o que estão produzindo. Considerando que os adultos podem achar este processo bastante chato ou frustrante. O que significa que é menos provável que repitam um novo idioma da mesma maneira? Essa é a questão. Contudo, a repetição de expressões em encontros significativos como ver, ouvir, ou usar a palavra em uma situação memorável é fundamental para o aprendizado. Acredite em mim. A pesquisa sugere que isso precisa ser feito pelo menos 7 vezes antes que possamos dizer que podemos realmente conhecer a nova palavra ou frase. Essa é a melhor maneira de memorizar novas palavras. Agora também é um bom momento para considerar o que significa ser um bom usuário de linguagem. Muitas vezes os alunos têm uma definição muito restrita, por exemplo, para não cometer erros gramaticais. Ou saber muito vocabulário. Embora isso possa ser importante, na maioria das vezes o que precisamos é ser comunicadores eficazes e isso significa saber construir relacionamentos, se expressar e interagir. Sim. Essencialmente, as competências sociais e interculturais podem ser tão importantes quanto o conhecimento. É por isso que dedicamos tempo a focar-nos nisso nos nossos vídeos em português, por exemplo. Esses também são elementos que muitas vezes são mais fáceis de serem compreendidos por pessoas mais maduras do que por crianças. Isso é verdade? Quer dizer, entendo o que você está dizendo e faz sentido, mas não sei. Às vezes, é difícil para mim memorizar uma palavra nova. Repito várias vezes e nada. E o que realmente significa o conhecer uma palavra? Não é só uma questão de lembrar na hora certa, ou ser capaz de usá-lo na posição correta em uma frase. Por exemplo, trata-se também de saber sua pronúncia, sua ortografia e quais palavras combinam melhor com ela. Por exemplo, dizemos cabelo loiro, não cabelo amarelo, certo? As palavras também podem ter significados diferentes. Banco como instituição financeira e à beira de um rio. Ou variações dependendo. Banco como instituição financeira e à beira de um rio. Ou variações dependendo.
Outro exemplo é fotografia, fotógrafo, fotografia, fotográfico, etc. Existem também outras considerações, por exemplo, se houver palavras com significados semelhantes ou opostos. Se houver diferenças de registro, talvez seja formal ou informal, educado ou não educado. Ou se houver outras palavras que tenham o mesmo som, mas com grafia diferente, como cabelo e lebre. O que quero dizer é que todos esses elementos exigem que você estabeleça vínculos e conexões em seu cérebro, que pode se tornar uma atividade consciente para adultos maduros e, como consequência, torna-se mais fácil para eles aprenderem uma palavra nova. Porque você pode pensar com clareza sobre mais coisas. Você pode interagir com mais pessoas, tem mais coisas para relacionar com essa nova palavra. Aprender português quando adulto tem muitas vantagens. Isso é certo. Aquele mito que diz que as crianças aprendem português mais rápido ou melhor que os adultos não é verdade. Espero que você tenha entendido o que eu disse. Não existe idade certa para aprender algo novo. Acho que você está certo, professor. Além disso, tirei a nota mais alta no último exame, então. Exatamente. Você está indo muito bem no seu processo de aprendizagem do português. Muito obrigado, professor. Me sinto muito melhor agora e sinto muito por não ter ido às suas aulas. Tudo bem. Não se preocupe. Tudo que eu quero é que você aprenda e melhore seu português. E se tiver alguma dúvida, saiba que pode contar sempre comigo, Francisco. Sim, professor. Eu sei disso agora. Muito grato pela sua ajuda.